de sigilo, vocês estão bonzinhos? Esse mago que vos fala, espera sinceramente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora pro caos marotinho de Goetia. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda o vídeo pro amigo, pra amiga, pro irmão da igreja, porque vai que ele gosta de uma Goetia e você não sabe, não é mesmo? Mas manda esse vídeo pra todo mundo. Caso você esteja chegando agora nesse canal, primeira vez que está caindo aqui, seja muito mais que bem-vindo. Esse é o canal de Monge a Mago, porque fui monge, hoje sou mago. Meu nome é Wellington e você é muito, mas muito mais que bem-vindo. Caso curta o nosso conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e assim tornar-se um lindo punheteiro de sigilo. Meu povo, vamos lá. Caso de Goetia de hoje, nós temos o Daimon, que eu considero o grande corvo protetor, né? Semelhante aos corvos de Odin. Estamos falando de Malphas, sim. Malphas é um Daimon pouco usual, né? Eu mesmo usei poucas vezes, como eu falei, os causos de Goetia que eu tenho trazido para vocês a partir de um tempinho aí pra cá, são Daimons que eu não costumo trabalhar sempre ou trabalhei poucas vezes, uma, duas vezes somente. Mas me trouxeram algum resultado, sendo ele positivo ou negativo. E hoje vamos falar dele usando o nosso bestiário da Goetia, como eu digo sempre, Dopel. Dopel não é. Como é? Editor Script. Nota a gente, né? Patrocina, porque, querida, o que eu faço de propaganda desse bestiáriozinho, velho, de vocês, não tá escrito, né? Mas vamos lá. Bom, então aqui nós temos uma ilustração bonita, né, desse bestiário, eu gosto muito dele, como vocês sabem. Aqui, nós temos Malphas, né, como vocês podem ver, foi ilustrado como uma mulher com asas de borboleta ou alguma coisa assim, de certa forma. E Malphas está muito bem ilustrado, é muito bonita essa ilustração dessa mulher aqui numa torre de uma igreja. Vamos lá, as descrições. Anjo Malphas, título presidente, elemento ar, cor da vela laranja, horário de evocação a qualquer dia e hora, com exceção no período da noite, no crepúsculo, ao menos que se evoque os seus reis. Planeta Mercúrio, incenso de alfazema, metal Mercúrio, carta do tarô, 3 de espadas, aí tem o En dele aqui que eu não vou ficar recitando, e o anjo que domina é o anjo Herael, né? Vamos à descrição aqui do bestiário. O 39º espírito listado no Ars Goetia é comumente usado em trabalhos espirituais de fechamento de corpo, proteção espiritual e para desmanchar feitiços. Esse presidente infernal gosta de construir casas, torres altas e fortalezas e desabar os edifícios dos seus inimigos. Isso aqui é importante, pelo menos para o nosso caso de hoje. Também fornece proteção espiritual, física e mental contra inimigos, podendo trazer conhecimento sobre os desejos e pensamentos do mesmo. Conhecido por ser um demônio poderoso e perigoso, tem uma natureza traiçoeira e irá enganar o mago se ele não for cauteloso. Governante de 40 legiões infernais, aparece na forma de um corvo, mas toma forma humana a pedido do magista. De fala rouca, tem a fama de atender prontamente e aceitar de forma gentil se lhe for oferecido qualquer sacrifício, principalmente de natureza sexual, no qual se consagrará o sigilo. Conta-se em algumas fontes que esse demônio derrubou o arcanjo Miguel das nuvens, acertando uma flecha em seu olho. Depois mutilou suas asas, costurando-as nas costas. Por fim, é recomendado que o mago seja bem específico em suas ordens, breve em seu contato e direto em sua conversa. Gente, a descrição do bestiário aqui tá extensa, né, sobre esse Daimon. Mas vamos lá. Malphas, né? Eu tive a ocasião de trabalhar em 2 ocasiões com esse espírito e nas 2 o resultado foi bem interessante. Fiz o ritualzinho, né, com Malphas. Houve uma diferença, porque na primeira vez que eu trabalhei com ele eu não operava Goetia segundo o método de Dr. Hud, e na segunda vez eu já operava o segundo método de Dr. Hud, então também quero trazer aqui para esse vídeo a diferença de um trabalho para o outro, né? Ao menos a nível de experienciação e manifestação do Daimon. A primeira vez que eu evoquei Malphas, né, foi acho que há uns 3 anos, uns 4 anos atrás, e antes da pandemia, uns 4 anos atrás. E foi para uma pessoa que estava sendo perseguida, só que ela não sabia quem era. E esse caso é muito, muito interessante. Vamos lá.
Chamei Malfas, né? Porque essa menina, ela era uma bruxa, né, uma amiga minha bruxa. A gente trabalhava junto na ocasião. E ela falou pra mim que ela estava sendo perseguida por alguém que estava demandando ela, mas ela não fazia ideia de quem, de onde. Ela jogava tarô e ficava confuso. A coisa ficava tudo meio nublada, tudo meio escura, tudo meio obscura. E aí ela falou que sozinha ela não estava dando conta, então ela ia vir pedir minha ajuda para ver se eu podia orientá-la, né? Porque por eu ser mais experiente, ela saber disso e tal, ela veio até mim para procurar alguma espécie de forma que a gente pudesse ou contra-atacar ou se proteger e tal. E aí eu tava nas minhas incursões pela Goetia e apareceu lá, na minha consulta estratégica, que eu já jogo ela há muitos anos, apareceu lá o Daimon Malfas como o Daimon ideal pra gente fazer o ritual. Eu fui sincero, eu falei, eu nunca trabalhei com esse Daimon, pra mim vai ser uma experiência nova, tem um pé atrás ali, né? E fiquei, né, daquele jeito, meio né? Porque no Lemegueton também fala que ele é traiçoeiro, que tem que tomar cuidado com ele. E geralmente quando o próprio Grimório adverte isso, é porque o capiroto é ruim, é babado, não é fácil de lidar. E de fato, assim foi. Ela falou que tudo bem, desde que eu conseguisse de alguma forma que o Daimon ajudasse ela a saber quem era, para ela se proteger, ou contra-atacar, ou revidar. E aí eu chamei Malfas, né? Malfas se manifestou como um corvo gigante que parecia o corvo do Game of Thrones, com 3 olhos. Só que ele não tinha só 2 asas, ele tinha quatro asas assim, e tudo preto, né? E na ponta da asa dele era um negócio meio vermelho, meio alaranjado as penas, né? Era muito bizarro e ao mesmo tempo muito bonito de se ver ele manifestado no Espelho Negro. Na época eu fiz o ritual sem ser uma metodologia de Dr. Hud, né? E ele veio extremamente agressivo, né? Malfas veio me xingando de tudo quanto é nome, veio daquele jeito, mandei ir pro triângulo, foi. E aí ele começou a me oprimir com energia densa. Começou a lançar muita energia densa, ao ponto que mesmo com o círculo mágico bem traçado, né, eu tava sentindo muita pressão espiritual densa ali dessa entidade. E isso estava me dando meio que um topor, uma sonolência, eu não conseguia ficar muito desperto no ritual, sabe? A minha consciência estava meio que querendo me apagar, de certa forma, devido ao estresse que essa energia estava causando, né? Nos meus corpos espirituais, astrais, etc. E não é falta de proteção não, tá? Tava bem protegido, tava fazendo tudo certinho, tudo como tinha que fazer. E aí eu comecei a falar com o Daimon do caso, né? Primeiro, né, quem já acompanha os vídeos aqui sabe que eu sempre costumo perguntar pro Daimon quem ele é, de onde ele vem, o que ele pode fazer, além do que os grimórios falam, né? E Malfas falou pra mim que construía de fato torres e que isso significava proteção, tanto física, material, quanto mental, astral e espiritual. Então ele era um forte protetor e que ele ficava como um corvo pousado no ombro astral da pessoa, né? Que ele lançava os familiares dele como corvos que ficavam como vigiando a pessoa o tempo todo para que nada de ruim acontecesse. Falou pra mim, na ocasião até então eu não tinha esse livrinho da Dopel aqui, eu cismei com Dopel, da Script Editora, e eu não sabia, né, de todas essas informações que está escrito aqui, mas bate muito, né, porque na ocasião eu lembro que o corvo Malfas, né, falou pra mim que ele, além de proteger, ele podia derrubar, né? Ele falou, né, aquele que constrói também sabe destruir. Aquele que ergue também sabe demolir, né? E ele me disse também que ele era capaz de saber os segredos e revelá-los, né? Porque como um corvo, ele voava e observava tudo relacionado à situação. E isso foi um aspecto chave nesse caso. E aí eu falei pra ele sobre a situação e tal. E aí ele começou a falar um monte de coisa pra mim. Nada sobre o caso, falou isso, falou aquilo. E aí o meu eu superior, a minha voz interior, meu anjo guardião, como você queira chamar isso, falou pra mim, ele está mentindo pra você. Afronte-o. Ou confronte-o. E aí eu peguei a minha espada, apontei pro selo dele e obriguei ele a falar a verdade pelos 30 mil nomes de Deus lá que eu falei na época.
E aí o próprio Daimon, né, falou que foi pra ele, né, segundo o que ele disse ali, foi impressionante a destreza com que eu detectei a mentira que ele estava me contando. E por isso ele me falaria a verdade a partir dali. E aí ele começou a me falar que quem estava perseguindo essa menina era a própria sogra dela e que ela não estava conseguindo identificar porque ela estava muito emocionalmente envolvida e como ela gostava demais da sogra, né, porque nem toda sogra é o Satanás revelado, às vezes é o Satanás oculto, como nesse caso, a menina gostava da sogra. E a menina não fazia ideia que a sogra estava fazendo um monte de magia para desgraçar a vida da menina, porque ela não considerava a menina ideal pro filho dela. Né? Olha que bizarro. E aí, o Malphas me falou tudo. Falou toda a situação pra mim no ritual. E aí o ritual terminou com ele me deixando... Ele meio que soltou um chiado do corvo, não sei como que o corvo faz um barulho meio com crá, sabe? E quando ele fez isso, soltou uma rajada de energia pra cima de mim, que no meu corpo astral acabou me afetando um pouco, né? Eu fiquei um pouco mal, fiquei bem debilitado depois do ritual. E mesmo fazendo círculo mágico, mesmo fazendo toda a parafernália ali que tinha pra fazer, de certa forma aquele Daimon ainda assim conseguiu me atingir nessa ocasião. Bom, passado o tempo, passou-se uns 4 meses, não foi uma coisa muito rápida não, passou-se uns 4 a 5 meses aproximadamente, pelo que eu me lembro, e eu não me lembro tão bem, tá? Me desculpem, eu tenho um probleminha de memória, mas pelo que eu me lembro, passou uns 4 a 5 meses, até que o Daimon, além de proteger ela, porque ela falou que ela parou de sentir que estava sendo atacada, parou de ter sonhos, pesadelos que ela estava tendo, parou de vomitar do nada, passar mal do nada, né? Ela estava bem, né? Estava estável, energeticamente falando. Mas Malphas tinha me dito que além de parar os ataques, né, além de proteger a menina, ainda iria revelar aos olhos de todos, inclusive do filho dela, quem ela era de fato, né? E aí passou 4 meses, não me pergunte como, que eu já não vou lembrar mais, eu nem tenho mais contato com essa menina. Mas passou uns 4 meses, a menina me contou que ela teve uma conversa com o próprio namorado, falando sobre, que ela não tinha coragem de falar pra ele, mas ela teve uma conversa, houve um momento de abertura entre os dois, onde eles se falaram e ali ela teve a abertura de falar pra ele e começou a desconfiar da própria mãe, porque a mãe sempre saía à noite, mas como era de sexta-feira e a mãe era solteira, ele achava que a mãe estava indo atrás de macho e tal, e nunca se preocupou, né? E aí ele foi atrás da mãe, parece que viu a mãe indo fazer entrega não sei aonde lá de oferenda, e aí ele captou e realmente as coisas se revelaram, e foi todo um auê. E desde então a menina me disse que a sogra virou o demônio revelado, né? Não queria mais ver a menina, falava que tudo era culpa da menina, e começou a perseguir a menina, né? Mas aí, paciência, consequência, né? Mas ela estava protegida, de certa forma estava protegida. Então Malphas fez o que disse que faria, né? Eu, como mago que se interveio no problema, acabei sofrendo um pouco de consequências, não vou mentir, né? Eu tive umas noites bem ruins de sono depois disso, mas foi só na primeira quinzena posterior a isso. Eu tava tendo vários pesadelos com Malphas, com ataque espiritual, tive uns problemas astrais aí, porque a energia de Malphas deixou alguns resíduos que eu não consegui perceber até então. E deu um trabalhinho, né, limpar tudo isso. E foi isso, né, deu tudo certo, deu tudo bem, beleza. Mais recentemente, eu ia falar porém, mas não é porém, mais recentemente eu fiz um novo trabalho com Malphas, dessa vez já seguindo a operação que eu sigo mais tradicionalmente hoje, que é a Goetia segundo o método de Dr. Hud, que pra mim, quem não sabe, nos meus experimentos, da minha experiência, é o ritual de Goetia Salomônica como deveria ser, né? De fato, como ele é mais potente, como ele é mais forte, mais assertivo e tudo mais. E Malphas veio sem causar dano energético nenhum, ficou pianinho, respondeu o que tinha que responder. Nesse caso, foi por um caso de separação, tá? Como Malphas, ele tinha dito pra mim na outra ocasião que ele também destruía, que ele também separava, né? Então, nessa segunda ocasião, eu contratei ele pra separar casal. Porque se você não sabe, apesar desse mago ser pelo certo, separar casal é um negócio que eu gosto de fazer de vez em quando, porque tem gente que merece, né?
E aí, eu fui fazer o ritual para uma cliente, né? E caiu lá Malfas, ela falou que beleza. Eu falei para ela, nunca trabalhei com ele para essa ocasião, mas se você quiser, vamos lá. O resultado tinha dado muito bom no tarô, modéstia à parte, então ela quis. E aí eu chamei Malfas, perguntei se ele faria o trabalho não para construir torres, mas para destruir torres, porque nessa ocasião a gente descobriu que na ocasião atual do ex da minha cliente, né, ela fazia magia, né? Então ela fazia magia para manter o relacionamento, para proteger o relacionamento, para blindar o relacionamento. E aí eu tinha que destruir todas essas magias para conseguir separar a relação, né? E a minha intenção quando eu chamei Malfas era quebrar as magias feitas, quebrar as torres de proteção para depois lançá-lo ou András, ou Auris, ou Glacialábulos, ou qualquer um desses para acertar mesmo e separar o casal. E aí eu falei isso pra Malfas, né? Falei que eu queria que ele quebrasse os feitiços, que ele, né, fizesse isso. E Malfas falou que além disso eu teria surpresa, porque nem precisaria chamar outro Daimon. Eu falei, tem certeza? Ele, tenho certeza. Eu, beleza. Como o Malfas costuma mentir, e eu tava com um anjo incorporado ali, né? Muito entre aspas, mas a gente faz a invocação do anjo, a assunção da forma a Deus do anjo que frustra o Daimon, né? Então uma fagulha da luz desse anjo vem pra nós na operação de Dr. Hud. Eu ordenei como se fosse o anjo ordenando que ele falasse a verdade. E ele disse, jurando pelos nomes divinos, que ele estava falando a verdade. E eu falei, beleza. E aí terminamos o ritual, né? Como eu já... É que assim, meu primeiro contato com o Daimon, eu sempre gosto de entrevistar ele. Quero saber tudo, quero saber o que faz, o que não faz, o que ele oculta, qual é a verdade, quero saber tudo. No segundo contato em diante já é algo mais prático. Você vai fazer isso pra mim? Vou, beleza, quanto tempo? Tal, vou te oferecer isso, beleza, acordo fechado, fechado. E acabou, né? Porque não tem muito mais o que investigar, os Daimons nem gostam de falar com a gente direito, então eles, né? E aí eu chamei Malfas, pedi pra fazer o que ia fazer, ele falou que ia fazer além do que eu pedi, beleza, jurou pelo nome divino, beleza. Mandei ele embora, ele foi embora e... Esse ritual, ele durou aproximadamente 3 meses para acontecer, né? E aconteceu de uma vez, eles separaram, a gente só soube da separação, né? Na ocasião, eu não tinha falado pra ela, né? Vou ser muito honesto, eu não falei pra ela que Malfas iria separar o casal. Eu falei que ele tentaria separar o casal, porque eu nunca dou promessas, eu não gosto de prometer nada. Por mais que a entidade me prometa uma coisa, pro meu consulente eu nunca levo promessas, porque senão eu acabo sendo charlatão se a coisa não acontecer, né? Então eu sou pelo certo e eu falei, olha, Malfas falou que talvez tal coisa pode acontecer, né? E dito e feito, aconteceu como Malfas disse, né? Dessa vez eu não tive nenhum resquício energético, nada de ruim assim sobre mim. Então acabou que a Goethe de Dr. Hud acabou sendo muito mais uma vez, né, efetiva, eficaz, até mesmo para um Daimon que geralmente é mentiroso, traiçoeiro, trapaceiro, como é o caso de Malfas, tá? De modo geral, ele é um Daimon que eu recomendo cautela, porque ele mente, ele engana, então não dá pra acreditar naquilo que ele fala direto. Eu recomendo que você vá para um ritual, caso você vá, né, para um ritual com Malfas, que você vá bem aliado com o seu eu superior, com suas entidades, com seus guias, para elas te ajudarem na operação, tá? Porque é uma energia muito pesada. Eu falo que dentro da escala energética densa, ou sutil, existe a subescala, né? Que aí tem o denso do denso, que é os mais pesadão, e o sutil do denso, que é os mais de boa. Pra mim, por exemplo, Daimons como Siri, como Orobás, eu categorizo no sutil do denso. Que eles são Daimons, são densos, né? Mas tá numa escala sutil, mais de boa, mais tranquilo de lidar com a energia deles. Já Malfas, ele tá lá pro outro lado da escala. Ele tá do denso mesmo. Ele é muito pesado de lidar. A energia dele é complicada de lidar. Mas, se você conseguir sustentar essa energia próxima a você, você pode contar com a proteção dele, para ele construir torres, ou até mesmo destruir as torres de proteção dos seus inimigos. Isso é muito bom. Particularmente, nunca usei Malfas para quebrar demandas feitas diretamente contra mim ou contra outros, mas ele opera isso também, tá?
Geralmente, como aqui no Brasil é muito mais comum a gente ser demandado por pessoal de terreiro, né? Então, geralmente, eu acabo usando mais Simeges para isso, ou até mesmo o próprio Agares, né? São os que eu mais uso de forma comum. Mas Malphas também consegue fazer, tá? Então, ele é um Daimon que também pode ajudar nesse sentido, se for o caso, né? De um modo geral, eu costumo recomendar esse Daimon para quem tem culhão e para quem vibra naturalmente uma energia mais pesada, né? Porque quando essa energia se acopla, porque para te proteger ela precisa estar acoplada em você, né? Ela vai pesar a sua energia. No meu caso, eu não gosto, então eu não trabalho com essa energia para mim, para me proteger, para nada. Mas é uma energia que consegue trabalhar tanto fechamento de corpo para proteção física contra males físicos, quanto proteção astral e espiritual. Então, nesse sentido, se você aguentar o Shabum, vale a pena. Tá bom? Então, gente, isso é Malphas. Essa é a experiência com esse Daimon. Eu espero, sinceramente, que vocês não contatem ele, porque ele é um pouco complicado de lidar, por mais que ele tenha me atendido nas 2 ocasiões. A primeira experiência com ele foi um pouco complicada para mim, a nível energético, astral, a nível de onírico, né, de pesadelos que eu tive por um tempo aí. Acabou trazendo um ricocheteamento, um retorno que não foi muito bom. Mas na Goethe de Dr. Hud já foi algo bem mais tranquilo no trato. De todo modo, a energia continua sendo muito densa, tá? Então, a minha recomendação tem outras entidades do catálogo da Goetia que é mais fácil de lidar para esse tipo de situação do que Malphas. Mas, se às vezes o seu centro energético pedir algo mais pesado, aí talvez seja recomendado trabalhar com esse espírito mesmo, tá bom? Gente, vamos lá. Recadinhos do mago. Mentoria, as vagas estão abertas, são só 30 vagas. Corre porque tá acabando, e eu não tô fazendo propaganda enganosa, tá realmente acabando as vagas, tá? O pessoal tá adquirindo a mentoria porque sabe que vai aprender magia de verdade do zero a um nível intermediário para mais aí. Vai ficar sendo acompanhado por mais de um ano, então é bem bacana. Se você tiver a oportunidade, eu recomendo, caso você queira se iniciar nesse mundo, tá bom? A mentoria tá aí, as vagas ficam abertas até acabarem, ou, se ainda tiver vagas, até mais ou menos o dia 10 de março, no máximo, tá bom? Sua chance está aí em adquirir. Rito coletivo de luxúria do mês, tá aí. Será com anjos enoquianos, vai ser confusão, porque além desse anjo trazer luxúria propriamente dito, magnetismo sexual propriamente dito, ele traz sabedoria a nível de malemolência, sabedoria no trato com o outro, sabedoria sexual, né, corporal. Muito bacana, é um diferencial bem interessante desse anjo. E também nós teremos aí a agenda do Mago aberta, para leitura de Scry, leitura de tarô, leitura de bola de cristal, tudo mais. E tem os cursos fixos, caso você queira aprender leitura de bola de cristal, tem o curso módulo iniciante na Hotmart. Caso você queira aprender tarô, tem um curso completaço de tarô lá também. Então só não aprende magia quem realmente não quer ou não tem condições nenhuma. Demais, meu povo, fiquem bem, acredite na magia que existe dentro de você e falou!